Glória a Deus, aleluias. Boa noite para todos os irmãos, boa noite para todas as irmãs, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus, amém? Nesta noite aqui, nesse momento, são exatamente 7h30 da noite, 19h30, falei que estaria gravando uma live, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu queria trazer uma história de um homem ao qual teve um chamado muito grande pelo Senhor Jesus, pelo Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Este homem, ele se encaixa naquilo que Deus reservou ele para fazer. E nesta noite, nessa live, eu sou o pastor Orlindo, eu me apresentei ainda, eu sou o pastor Orlindo da Igreja Pentecostal Missão de Cristo para todos os povos, amém? A Igreja Pentecostal Missão de Cristo para todos os povos está localizada na rua Jatobá, número 540, bairro Girassol, Neves, amém? Minas Gerais, Neves, amém? Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha derramar as mais ricas bênçãos sobre a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Então, boa noite para você, meu irmão, boa noite para você, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E nesta noite eu queria estar trazendo para você, aleluia, para nós, nos dias atuais, como o Senhor nosso Deus tem agido na vida das pessoas. Aqui nós vamos conhecer uma história aqui de um homem que foi separado, mas esse homem aqui, ele fez muitas coisas. A Bíblia diz que aconteceu, aleluia, que ele foi criado no Egito, com os costumes do Egito, com as coisas que fazia no Egito, adorava outros deuses no Egito. Mas Deus tem uma promessa de salvação para o povo de Israel. Deus tem uma promessa de salvação para o povo de Israel. Então essa história, a qual nós vamos ler aqui nesta noite, ela está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Aonde nós vamos conhecer este homem mais uma vez. Nós vamos entender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, a cada dia, ela se renova. A cada dia, a palavra de Deus, ela se renova. Amém? O Senhor nos revela através da palavra. Então, no Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante, vai nos falar sobre a vida deste homem. Vai nos falar sobre o que aconteceu com este homem. Qual foi o chamado deste homem de Deus? Esse homem que foi chamado em um lugar deserto, cuidando de ovelhas e cabra. Esse homem, ele foi, aleluia, chamado pelo Senhor. Deus chamou a atenção dele de uma forma inusitada, de uma forma diferente, em nome do Senhor Jesus, amém? Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Vamos ler aqui agora, em nome do Senhor Jesus, amém? Diz assim: E Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de seu sogro, Jetro, o sacerdote de Midian. E um dia Moisés levou o rebanho para outro lugar do deserto. E foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. E ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. E Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: o que coisa esquisita! Olha o que Moisés faz. Ele vê o espinheiro pegando fogo, ele pergunta: mas que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. E quando o Senhor, Deus, viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou no meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Ele responde: estou aqui. Respondeu Moisés. E Deus disse: para aí, tire as sandálias, pois o lugar onde você está
é um lugar sagrado ou santo. E Deus continuou: eu sou Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para o Senhor, ou para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido os seus pedidos de socorro ou clamor, e por causa dos seus feitores, sei que estão sofrendo. E por isso desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para levá-lo do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica. Moisés, a Bíblia diz que Moisés, ele pega as poucas ovelhas ali do seu sogro Jetro, mas alguns cabritos. Ele tinha mania de apacentar essas ovelhas, cabritos, em um lugar. Mas naquele dia do encontro com Deus, ele vai para um lugar diferente. A Bíblia diz que ele vai para um lugar diferente daquele com que tinha costume de ir. Moisés estava cuidando das ovelhas, das cabras, mas agora Moisés vai para o deserto, aonde tem um monte chamado Monte Sinai. Moisés, ele pega essas ovelhas, cabritos, e leva naquele lugar. E chegando naquele lugar, Deus já estava presente naquele lugar. Deus já estava onde Moisés estava. Moisés observa e ele vê um pinheiro, ou uma sarça, algumas Bíblias falam assim, em chamas. E quando Moisés ele vê aquela árvore, ou aquele pinheiro em chama, Moisés observa e olha aquele enxame e pergunta como é que aquela planta, que aquele pinheiro não se queima, porque ele está sendo consumido pelo fogo. E a Bíblia diz que Moisés, ele aproxima daquele pinheiro. E quando Moisés começa a aproximar daquele pinheiro, ele escuta a voz de Deus dizendo: pare aí, Moisés, pare aí, porque o lugar onde você está a ponto de pisar, esse lugar é santo. Moisés, ele se aproxima de Deus. O que eu quero dizer para você dentro desta palavra? Toda vez que nós começamos a aproximar mais de Deus, toda vez que você aproxima de Deus, você começa a ouvir a voz de Deus. Enquanto Moisés estava distante, Moisés não conseguia, não ouvia a voz de Deus. Mas quando Moisés ele começa a aproximar daquele pinheiro aonde a presença de Deus estava, Moisés, ele escuta a voz de Deus dizendo: Moisés, Moisés, pare aí. Porque o lugar onde você está pisando, Moisés, esse lugar é santo. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés, ele para, sim, Senhor, ele responde ao Senhor. E quando Moisés, ele responde ao Senhor, Deus começa a ter um diálogo. Só que Deus agora, aleluias, no versículo 4 em diante, a Bíblia diz que Deus agora se apresenta a Moisés dizendo: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, sou o Deus dos teus antepassados. Deus se apresenta a Moisés dizendo: Moisés, eu sou Deus dos teus antepassados, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque e eu sou Deus de Jacó. E eu estou aqui presente porque eu tenho visto o clamor do meu povo no Egito. O meu povo está sendo maltratado. Deus falando com Moisés, Deus começa um diálogo de intimidade com Moisés. Moisés não tinha perguntado nada, mas Deus já começa a falar com Moisés. E diz para Moisés: Moisés, eu tenho visto o clamor, eu tenho visto a súplica, eu tenho visto o meu povo me chamando no Egito. O meu povo está sendo maltratado pelos seus feitores. O meu povo está sendo maltratado e eu ouvi o clamor deles e decidi descer aqui para livrá-los. Deus começa um diálogo com Moisés. Deus chama a atenção de Moisés naquela sarça que não se consumia, o pinheiro que não se consumia com a chama que estava sobre aquele pinheiro. Moisés se aproxima e quando Moisés ele se aproxima daquele pinheiro, Deus fala com ele.
Deus começa a falar, Moisés, tira primeiro as sandálias dos pés, porque agora é como Deus dizendo, agora eu tenho uma nova caminhada, tira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar onde você está pisando agora, Moisés, o lugar se tornou santo. O que eu quero dizer? Porque quando Deus, meu irmão, está presente, o lugar se torna santo. Quando Deus está presente na vida de um homem, de uma mulher, quando Deus está presente, a pessoa se torna santo, exclusivo de Deus. Aquele pinheiro era uma árvore. Era um pinheiro, né? Algumas Bíblias falam pinheiro. Outras Bíblias falam uma sarça. Mas quando Moisés ele se aproxima daquela sarça, Deus começa a falar com ele. O que eu quero dizer para você hoje aqui, porque toda vez que nós começamos a aproximar de Deus, nós começamos a ouvir a voz de Deus. E ficar mais próximo de Deus, mas nós ouvimos a voz de Deus. É por isso que muitos estão distantes e não conseguem ouvir. E Deus chama a atenção de Moisés com uma sarça. Deus, nesse tempo, Deus tem chamado a atenção através dos louvores. Deus tem chamado a atenção através dos rumores de guerra, do que tem acontecido na humanidade. Deus tem chamado a atenção. Moisés foi um caso diferente, mas nós podemos entender que toda vez que nós aproximamos, Deus fala. Porque onde Deus está, o lugar se torna santo. O lugar se torna abençoado. E Moisés aqui, quando ele aproxima, Moisés ele não tinha costume, irmãos, de levar as ovelhas e aquelas cabras naquele lugar. A Bíblia vai dizer no versículo de número 1, no capítulo número 3, versículo 1 de Êxodo, que Moisés não tinha costume, Moisés leva para outro lugar. E quando ele vai para outro lugar que não era de costume, ele vai no lugar certo, aonde Deus começa a falar com ele. Mas quem colocou isso no coração de Moisés, para Moisés ir para outro lugar? O próprio Senhor, porque Deus já tinha um projeto, aleluia, Deus já tinha um projeto na vida de Moisés. Deus já tinha um projeto. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, mas às vezes eu nem sei o que eu vim fazer na igreja, porque Deus conduz essa pessoa até lá, para ouvir a voz de Deus. E Moisés aqui, ele vai para um lugar, vai para o Monte Sinai, um lugar, e chegando naquele lugar, ele vê uma sarça em chama. Moisés se aproxima de lá, e quando ele se aproxima, ele escuta a voz de Deus. Quando ele aproxima de onde estava a presença, ele escuta a voz de Deus. Toda vez que o ser humano, o homem, a mulher, se aproxima de Deus, ele começa a ouvir a voz de Deus. Porque a proximidade, como que eu vou me aproximar? Quando eu começo a buscar a Deus. Quando eu começo, aleluia, fazer aquilo que agrada o Senhor, eu vou me aproximando e Deus começa a falar. Por isso que é gostoso, meu irmão, quando a pessoa fala, meu Deus, Deus falou comigo nesta noite. Deus falou comigo nesta palavra. Deus falou comigo nessa revelação. Deus falou comigo neste louvor. Deus sempre vai chamar a atenção de uma forma ou de outra para poder comunicar com o homem. Para poder falar com o homem, Deus vai fazer de uma forma ou de outra para poder comunicar, assim como fez com Moisés. Moisés se aproxima e quando ele aproxima, ele escuta a voz de Deus dizer, Moisés, para aí. Porque agora, Moisés, você vai entrar num lugar que você nunca entrou. Você vai entrar numa presença, aleluia, porque Moisés estava para entrar na presença de Deus, mandei parar. Porque precisava tirar algo que estava sobre a vida de Moisés. Não eram as vestes, olha para você entender as coisas, irmão. Não eram as vestes. O Senhor fala a Moisés, Deus observou que Moisés chegava mais perto. Deus viu que Moisés aproximava de onde estava a presença, que era naquela sarça, naquele pinheiro. E Deus vê que Moisés está a ponto de chegar no sobrenatural e ouvir a voz. Deus observa e pede para Moisés tirar algo. Primeiro Deus fala, olha Moisés, ele escuta o Senhor. E Deus fala com Moisés, Moisés, tire algo. Tire as sandálias dos pés. Deus falou, pare. Mas agora Deus pede para que Moisés venha tirar apenas as sandálias dos pés. Para começar um diálogo com ele. Para começar uma intimidade com Moisés. O que muitas das vezes você precisa tirar, as pessoas precisam tirar, para que comece uma intimidade com Deus, assim como Moisés.
Moisés precisou tirar apenas as sandálias dos pés, porque agora era o momento de Moisés entrar no sobrenatural. Agora era o momento de Moisés entrar, aleluia, na presença. Moisés ainda não tinha tido um encontro com Deus. Aquele, aleluia, era o primeiro encontro. E Moisés agora, Moisés observa, Deus chama a atenção de Moisés através de uma sarça pegando fogo, e a sarça não se consumia, porque, aleluia, glória a Deus, aleluia. E Moisés aproxima daquela sarça, e quando Moisés aproxima, antes dele entrar, aonde Deus vai começar a ter um diálogo, a ter uma intimidade com Moisés, Deus pede para que Moisés tirasse algo. E o que Deus pede para Moisés tirar é as sandálias dos pés. É a sandália dos pés. Deus não pede, Moisés, tira a roupa, muda de roupa, não. Moisés, aleluia, o Senhor fala com Moisés, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque agora o lugar onde você, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, o lugar agora onde você está para pão de pisar, está pisando, o lugar é santo. Às vezes para Deus falar algo é necessário nós abrir mão de alguma coisa. Às vezes é necessário abrir mão de algo que está acontecendo, está tirando você da presença. E Deus às vezes quer falar algo, Deus quer manifestar o poder, Deus quer libertar, quer curar, mas muitas das vezes a pessoa não quer abrir mão de algo. Moisés precisou tirar as sandálias dos pés para começar a ter uma intimidade com Deus, para começar a ter um diálogo, para que Deus se apresentasse a ele e dissesse, talvez Moisés, a Bíblia diz que Deus começa a se apresentar a Moisés, mas Moisés precisou de tirar algo. O que muitas das vezes a pessoa precisa tirar, o que você precisa tirar, o que o ser humano precisa tirar, que tem atrapalhado a presença de Deus, tem atrapalhado Deus de falar. É necessário muitas vezes nós fazermos um check-up de nós mesmos, olharmos no espelho e falar, Deus, o que eu preciso de tirar para que o Senhor venha falar comigo? Muitas vezes a pessoa tem perguntado, meu Deus, Deus não tem falado comigo de forma alguma, Deus não tenha falado nada, às vezes Deus já está falando através da palavra, mas para ter uma intimidade na questão do chamado, é necessário abrir mão de algo. Olha o que Paulo fala assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Moisés, ele vai tirar a sandália dos pés, e quando Moisés tira a sandália dos pés, aonde está escrito no Êxodo, capítulo número 3, versículo 1, aonde Moisés tira a sandália dos pés, Deus, ele se apresenta a Moisés. Deus agora começa a se apresentar a Moisés. Quando Moisés tira a sandália dos pés, Deus começa a apresentar. No versículo 2 em diante vai dizer que Deus fala com Moisés, Moisés, eu sou Deus dos seus antepassados. Por que Deus se apresenta? Porque Moisés, aleluia, ele conhece um pouco sobre isso. Então Deus fala com Moisés, eu sou Deus do teu antepassado. Eu sou Deus de Abraão, Moisés. Eu sou Deus de Isaac, Moisés. E eu sou Deus de Jacó. Deus se apresenta a Moisés, assim que Moisés tira a sandália dos pés. Deus fala, eu sou Deus de Abraão, Moisés. Eu sou Deus de Jacó. Aleluia, eu sou Deus de Isaac e sou Deus de Jacó. E Deus já começa a usar palavras diretas. Deus não dá volta para falar com o ser humano. Deus usou a palavra direta com Moisés. Já falou para Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu desci aqui, porque eu tenho visto o clamor do meu povo. Eu tenho visto que eles têm sido maltratados. Eu tenho visto que eles têm sofrido, Moisés. É por isso que eu desci aqui para livrá-lo dos seus feitores, para livrá-lo do Egito, da casa da escravidão. Moisés, é isso que eu vim fazer aqui, Moisés. E a Bíblia diz que Deus continua dialogando com Moisés e falou para Moisés, Moisés, eu quero tirar eles do Egito. Eu quero tirar eles da terra da escravidão, onde eles estão sofrendo, Moisés, e levar eles uma promessa. Ele estava escravo, mas agora Deus tem uma promessa, primeiro de libertação. Deus está para libertar aquele povo. E Deus fala, Moisés, eu quero levar esse povo a uma terra
que manda leite e mel, há uma terra boa, Moisés, há uma terra rica, mas eu preciso livrar eles, Moisés. Então eu desci aqui para livrar eles dos seus feitores e levar eles numa terra boa, numa terra rica, Moisés. E ele fala mais aí nos versículos seguintes, era uma terra que era dominada por um povo. Deus agora quer tirar aquela terra daquele povo e entregar para o povo de Israel. E Deus começa a falar com Moisés. Moisés, é isso que eu tenho para esse povo. E eu desci aqui porque eu quero te usar. Moisés, eu desci aqui porque você, Moisés, será usado pelas minhas mãos. Como se Deus falasse assim, Moisés, é você que tem chamado, é você que eu chamei. Moisés começa a conversar com o Senhor. Moisés questiona o Senhor dizendo que como que ele ia libertar aquele povo. Como que ele ia fazer aquilo. Que forma que ele agiria. E Deus começa a manifestar de outras formas para Moisés. Deus fala para Moisés, Moisés, o que você tem na mão? Moisés tem um cajado de pastor. Ele tem um cajado, Moisés tem esse cajado na mão. E a Bíblia diz, Deus fala, Moisés, lança esse cajado no chão. Quando ele lança, se torna uma serpente. Deus começa a mostrar as maravilhas que ele é um Deus poderoso, que ele transforma. Ele transformou um cajado em serpente, meu querido, aleluia. E agora Moisés, ele vê o poder de Deus. Moisés coloca a mão no seu peito. Quando Moisés coloca a mão dele estava com lepra. Deus fala agora, coloca novamente, a mão dele é curada. Deus mostrando que ele tem um poder de restituição, de cura, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Deus começa a mostrar o poder de transformação, porque Deus pede Moisés, Moisés, lança o cajado no chão. E quando ele lança, ela se torna uma serpente. Deus mostrando o poder que ele pode transformar aquilo que não é naquilo que pode ser. Aleluia. É o que Deus está querendo fazer, é o que o Senhor quer fazer na vida de muitas pessoas, na sua vida, na vida daquele que quer. E depois Deus ele fala, mas com Moisés coloca a mão no peito. Quando Moisés coloca a mão dele da sua roupa, a mão dele sai leprosa. E quando Deus fala, agora coloca a mão novamente, ele coloca a mão dele sai curada. Deus mostrando que ele tem um poder para curar qualquer, aleluia, enfermidade. Deus tem um poder para curar, para transformar. Mas Deus, ele pede lá no versículo 2, diante diz que Deus fala, Moisés, tira isso, porque eu quero te usar. Moisés, tira essas sandálias dos pés, porque agora, Moisés, você vai ouvir uma voz que você nunca ouviu. É como se Deus falasse, está escrito não, irmão. Mas Deus, agora você vai ouvir algo que você nunca ouviu. Agora você vai entrar numa presença que você nunca experimentou, Moisés. Moisés, agora chegou a hora de eu falar com vocês. Levou em torno de 30 anos para que Deus viesse falar com Moisés. Moisés não questionou o Senhor, mas eu nem sei falar. Por quê? Porque Moisés tinha perdido todos os costumes do Egito, porque ele veio de lá. Ele foi criado pelos egípcios. Ele fugiu devido, ele matou um homem, ele foi para o deserto, ele casou o seu sogro Jetro. Então Moisés perdeu o Senhor, mas eu nem sei falar mais, eu nem sei comunicar mais. E Deus falou, não preocupa não, porque teu ajudador Arão vai contigo, Moisés. Não preocupa, Moisés, porque eu estou com você, Moisés. Não preocupa, Moisés, porque eu vou te enviar. E Moisés fala ainda com o Senhor, resumindo, irmão. Moisés ainda fala com o Senhor, mas quando eu chegar lá, aquele povo vai perguntar quem é o Senhor. Aquele povo vai me perguntar que Deus que me enviou aqui. E Deus fala com Moisés, Moisés, eles me conhecem, então você vai dizer para aquele povo, eu sou o que sou, te enviou aqui. Ali começa uma trajetória na vida de Moisés. Ali começa uma nova história na vida de Moisés. Um homem que cuidava de ovelhas e cabra. Agora o homem é direcionado para cuidar de almas. Agora ele é direcionado para tirar um povo do Egito na direção de Deus, no comando de Deus e Deus na frente. Agora um homem que estava no deserto, agora ele recebe uma missão de libertação. Mas Moisés precisou tirar as sandálias. Se Moisés não tivesse tirado as sandálias, Deus não teria falado com Moisés. Deus não teria comunicado com Moisés. Moisés precisou tirar a sandália, porque a nova caminhada estava para acontecer na vida de Moisés. Meu irmão, minha irmã, uma nova caminhada está para acontecer sobre a tua vida. Uma nova caminhada está para acontecer na tua vida, mas é necessário tirar algo que impede Deus de agir, que impede Deus de operar maravilhas. É necessário tirar algo que impede o Senhor nosso Deus de derramar as mais rica bênçãos sobre a sua vida. É necessário tirar algo.
É necessário abrir mão de algo, eu mesmo, abrir mão da bebida porque eu bebia, abrir mão de cigarro, fumava, abrir mão de muitas coisas para que Deus viesse falar comigo, ó, Ele comunicando com você aqui hoje, ó, Deus falando com você aqui hoje. É necessário abrir mão para que Deus venha cumprir o chamado. Tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas com chamados tremendos, chamados para ganhar multidões de vidas, mas muitas das vezes isso não tem acontecido, talvez não tenha acontecido porque não abriu mão de algo que atrapalha o chamado de Deus. Deus tem uma promessa de libertação para aquele povo, o povo sofria. Tem muitas pessoas que têm sofrido, mas aquele povo, sabe o que aquele povo chamou a atenção de Deus? Aquele povo chamou a atenção de Deus foi com clamor, foi com a súplica. Eles falaram para Deus que eles estavam sendo maltratados, que eles não estavam aguentando mais. Eles não estavam aguentando mais aquela situação. Eles não estavam aguentando mais aquilo que estava acontecendo. Então eles começam a clamar a Deus, eles começam a suplicar a Deus. E Deus do trono, aleluia, glória a Deus, a tua oração está sendo ouvida, meu irmão. A tua oração, minha irmã, está sendo ouvida, aleluia. A Bíblia diz que Deus não está com o ouvido tampado, não. E a mão dele não está encolhida, está estendida para salvar. Aquele povo levanta o clamor e Deus desce. Deus não poderia ir lá da forma que ele é, porque aquele povo seria mortos. Deus precisou usar Moisés, Deus precisa usar você, Deus precisa usar, aleluia, o teu chamado que ele já colocou sobre a sua vida. Deus precisa, pastor, mas a minha vida está toda bagunçada, eu nem sei como fazer. Ei, só deixa Deus falar, tire aquilo que impede o agir de Deus sobre a sua vida, porque uma vez você fazendo isso, Deus vai começar a falar contigo. Você vai começar a viver, aleluia, aleluia, há momentos sobrenatural. Você vai deitar na cama, Deus vai falar contigo. Nos sonhos, Deus vai te revelar, aleluia. Na palavra, aleluia, que a maior revelação é a palavra. Deus também vai começar a falar contigo, mas é necessário abrir mão de algo. Se você olhar, meu irmão, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aquele homem, 38 anos enfermo, ele precisou, aleluia, abrir mão. E era do seu medo, ele precisava abrir mão da incredulidade para que ele pudesse pegar aquela máquina e andar. Aquela mulher 12 anos precisou abrir mão de onde ela estava e ia ter Jesus. Então é necessário abrir mão. Aí você vê Pedro, Tiago e João. Aleluia. Quando Jesus escolhe os discípulos, eles abrem mão de quê? Eles largam a rede e começam a seguir o Senhor Jesus. Paulo, aleluia, um grande missionário, ao qual escreveu os livros hoje que tem as doutrinas que nos ensina a caminhar conforme a palavra do Senhor. Quando Paulo tem um encontro com Deus, a primeira coisa que acontece com Paulo, ele cai do cavalo e fica cego, ele ouve a voz de Deus. Ei, meu Deus do céu, aleluia, aleluia. Ele ouve a voz de Deus, ele pergunta, quem é o Senhor? Ele fala, sou Jesus, ao qual você tem perseguido, Paulo. E a Bíblia diz que Paulo escuta a voz de Deus, ele fica cego, e Deus faz ele recuperar a visão através do homem de Deus. E Paulo começa a fazer a obra de Deus. Ele abre mão daquilo que ele fazia, da maldade que ele fazia, de tudo aquilo que atrapalhava Paulo. Paulo abre mão. Agora aquele que perseguia, agora é perseguido. Aquele que perseguia, agora é perseguido. Agora Paulo começa a passar aquilo que o cristão passa. Paulo começa a sentir. Só que ele começa a sentir dizendo, Deus fala com Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Paulo passa as dificuldades, mas sabendo que Deus está na direção. Moisés precisou abrir mão das sandálias. Deus viu que tinha que tirar aquelas sandálias para ter uma nova caminhada. Era necessário tirar aquela sandália onde ele andou, aonde ele pisou. Era necessário tirar a sandália para que Deus viesse falar com ele. Ei, meu querido, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, às vezes é necessário tirar algo para que Deus venha falar contigo. Talvez você vai na igreja, talvez você entra lá dentro, a palavra está sendo ministrada, o louvor está sendo ministrado, e você sai de lá dizendo, Deus não falou nada comigo. Ao contrário, Deus falou, a questão é que você não está ouvindo.
A questão que não está ouvindo, mas pastor, mas por que eu não estou conseguindo ouvir? Porque a mente está presa em outras coisas, o pensamento está distante, o pensamento não está naquilo que Deus está fazendo muitas das vezes, o pensamento está lá na casa, está no problema. É por isso que muitos pastores, muitos líderes, muitos missionários falam, ó, se esvazia das suas preocupações, esquece suas preocupações, se liga no trono, se liga na presença de Deus. Então Moisés, meu querido, é isso que Deus quer, que nós se ligamos na presença dele para ele falar. Deus tem um projeto de libertação. Mas quem que vai libertar esse povo? Moisés. Deus quer usar Moisés para libertar aquele povo. Moisés matou um homem. Moisés matou um egípcio. Moisés fugiu de lá. Agora Deus quer usar Moisés para tirar um povo que está lá, um povo escolhido. E você é escolhido de Deus. Você tem chamado de Deus. Você é o escolhido se você está nessa terra, porque Deus tem um chamado na tua vida. É porque Deus tem um projeto muito grande para fazer sobre a tua vida. O que acontece? Moisés agora, ele tem que voltar para o Egito. Levou 30 anos para Moisés voltar para aquele lugar. Levou 30 anos para Moisés voltar lá, reviver ou viver aquilo que tinha acontecido, de onde que ele saiu. Um homem que tinha todas as riquezas do Egito, os costumes também do Egito. E agora aquele homem vai voltar lá, agora ele não volta mais como egípcio. Agora ele não volta mais como egípcio. Ele volta agora, aleluia, aleluia, com a marca de Deus. Agora ele volta naquele lugar agora, cumprindo o chamado de Deus. Agora ele volta naquele lugar agora, com um diálogo diferente. Aquele homem que vivia no Egito, agora ele volta para o Egito, mas agora não para participar do Egito. Ele não volta lá para comer os manjares do Egito, não. Agora Moisés volta para o Egito com outra visão, com outros pensamentos. Agora ele vai para resgatar. Agora ele é usado para trazer aquele que está preso lá. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Aquele que está lá preso, Deus quer usar você, mas é necessário abrir mão. Deus quer usar você, meu querido, porque a Bíblia nos diz que nós faremos ou façamos obras maiores do que, aleluia, Jesus. A Bíblia nos diz que nós faríamos obras maiores. Então Deus pega Moisés, leva agora Moisés depois de 30 anos ao Egito, ao lugar, a casa da escravidão, a casa da perdição. Moisés agora ele chega lá com um novo diálogo. Moisés chega lá não como príncipe humano, mas como príncipe do Senhor, assim a Bíblia diz que nós somos. Moisés agora chega lá como escolhido de Deus. Moisés agora, ele saiu do Egito, agora ele volta, mas agora para trazer uma palavra de Deus, agora para trazer uma palavra de libertação para aquele povo que estava no Egito, uma palavra de esperança, porque aquele povo clamava por Deus, pedia socorro por Deus. Agora Deus não está na sarça. Deus agora não está naquela sarça. Agora Deus está na vida de Moisés. Ei, o Deus, aleluia, glória a Deus. Deus agora não está na sarça. Agora aquele fogo está na vida de Moisés. Aquele fogo agora está sobre a cabeça de Moisés. Porque, meu querido, Moisés agora vai libertar aquele povo. Um homem que estava com medo, não sabia falar, mas agora ao comando de Deus, Moisés começa a dar os passos da presença do Senhor. Moisés agora toma a decisão agora de ir libertar aquele que estava preso. Os seus irmãos, aleluia, em Cristo, os seus irmãos que clamavam, pediam por socorro. Agora a presença de Deus não está na sarça. Agora a presença de Deus está sobre a vida de Moisés. Agora o fogo não está mais sobre a sarça. Agora o fogo está sobre a vida de Moisés. Aleluia! Glória a Deus! Santo! Agora o fogo de Deus está sobre a vida de Moisés. Mas por que o fogo está agora sobre a vida de Moisés? Ele deu ouvido o que Deus tinha falado. Ele deu ouvido, Moisés colocou as suas condições diante de Deus, dizendo que ele não sabia falar. Ele foi verdadeiro com Deus. Ele foi verdadeiro, ele falou, Deus, mas quando eu chegar lá, aquele povo vai perguntar quem é o Senhor. Aquele povo vai perguntar, Moisés foi verdadeiro.
O interessante, meu irmão, é ser verdadeiro com Deus, falar aquilo que nós temos, os nossos defeitos, as nossas falhas. Nós não somos perfeitos. É necessário nós confessar, assim como Paulo falou: Senhor, tira isso de mim, Senhor. Isso tem me ferido muito. Paulo falando com Deus, e Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A graça, Deus já tinha dito, falando com Paulo: Paulo, a graça, a minha graça está sobre a tua vida. É por isso, Paulo, que você está de pé. A minha graça está sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Moisés agora, ele tira a sandália. Moisés agora tem a presença. Moisés agora, aleluia, tem a chama, aquela chama sobre a vida de Moisés. Moisés vai libertar o povo com grande autoridade no nome do Deus Todo-Poderoso. O Deus de Isaac, aleluia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Meu querido, Deus tem para fazer, minha irmã, meu irmão, Deus tem para fazer uma grande obra na tua vida. Mas é necessário tirar algo que tenha atrapalhado esse mover de Deus sobre a tua vida. Talvez seu coração ferve, pega até fogo querendo fazer a obra de Deus, querendo fazer aquilo que agrada a Deus. Mas muitas das vezes você é conduzido a fazer aquilo oposto daquilo de Deus. Mas eu quero te dizer aqui, abre mão de algo para que Deus venha falar contigo. Porque, aleluia, abre mão de algo para que Deus venha falar contigo. Moisés tira a sandália do pé e começa um diálogo. Deus quer dialogar com você. Deus quer conversar com você. Deus, aleluia, Ele quer se revelar em sonhos para você. Deus quer se revelar através da palavra para você. Deus quer falar contigo através do louvor, ao qual chama Deus de Senhor. Deus quer, aleluia, manifestar o poder dele sobre a tua vida. Deus tem uma obra para fazer na vida do ser humano, aquele que ainda tem fôlego de vida, aquele que respira ainda. Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida, meu irmão. Talvez você olhe para você mesmo e fale: como que Deus vai fazer essa mudança em mim? Vai depender de você. Vai depender da atitude, como Moisés teve essa atitude de tirar a sandália dos pés. Deus já está chamando sua atenção. Talvez não é uma sarça pegando fogo, mas às vezes Deus tem chamado a tua atenção nos versículos bíblicos. Deus tem chamado a tua atenção nos louvores. Deus tem chamado a tua atenção em milhares de pregações aonde está falando a verdade. E Deus tem tocado em você, às vezes está preso, porque precisa abrir mão de algo para que Deus venha falar. É necessário abrir mão de algo para que Deus venha falar. E a maior revelação, estou falando nesse tempo de hoje, porque nós temos vivido num tempo que está escrito na Bíblia, que levantaria vários falsos profetas. Nós estamos vivendo nesse tempo. Eu nunca vi tanta revelação que está acontecendo no tempo de hoje. Nunca vi na minha vida tanto. Umas vêm de Deus, sim, não estou escandalizando, mas outras não está vindo de Deus. A maior revelação da palavra está aqui dentro da palavra. Aqui tem revelação, meu querido, do passado, do presente que nós estamos vivendo e do futuro. Deus tem usado profeta nesses tempos, mas para confirmar, aleluia, o que está escrito aqui. Para entregar algo de Deus, da parte de Deus. Não estou escandalizando, porque Deus tem usado pessoas. Deus tem usado pessoas verdadeiramente. Moisés aqui, ele precisou abrir mão de alguma coisa que atrapalhava ele. E o nosso Deus Todo-Poderoso começou a dialogar com Moisés. Abre mão disso que você tem te atrapalhado. Abre mão disso que tem, e você sabe, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos revela o que nós precisamos abrir mão. O meu objetivo é sempre pregar a verdade. E nós precisamos abrir mão, muitas vezes, de alguma coisa para que Deus venha fazer. Tem áreas na vida de uma pessoa, aleluia, que Deus não tem operado, porque não abriu mão de algo. Eu não quero abrir mão disso. Eu quero servir a Deus, mas não quero abrir mão disso. Não tem como. É necessário abrir mão para que Deus venha operar. Moisés foi com uma missão lá no Egito para libertar aquele que estava preso. E quem estava preso no Egito sendo escravizado, sabe quem que era? Pessoas que conheciam Deus. Pessoas que conheciam o Senhor. Mas por que eles foram escravizados ali? Eles esqueceram da obra de Deus. José, quando
governava o Egito, eles prosperavam, comia bem. Mas entrou um egípcio, ele que começou a comandar, eles começaram a sofrer. E eles esqueceram da obra de Deus. O que eles fizeram no sofrimento? Quando eles viram que não tinha como mais, aquele povo levantou um clamor a Deus. Eles não buscaram outros, mas buscou a Deus, levantaram um clamor. Por quê? Porque eles estavam sofrendo. E cada um na sua individualidade buscava o Senhor. Cada um clamava a Deus pedindo por socorro. E quando eles pediram por socorro, quem que ouviu foi Deus. Deus tem ouvido seus clamores. Deus tem ouvido a sua súplica. Talvez você tenha orado ao Senhor e pedido, Deus, eu não tenho ouvido a voz do Senhor, eu não tenho conseguido. Mas Deus tem olhado. Tem pessoas que têm chorado às vezes, não com lágrimas aparecendo no rosto, mas com lágrimas do coração. Tem pessoas que têm chorado ao Senhor devido a tantas lutas que têm acontecido. Mas aquele povo abriu a boca e começou a clamar a Deus. Aquele povo pediu por socorro e Deus desceu um homem chamado Moisés para poder levar boa notícia para eles, dizendo, olha, Deus, aleluia, Moisés chega com a notícia para eles, acabou. Chega de sofrimento, Deus me enviou aqui. Moisés não foi direto falar com Faraó, não. Moisés foi direto falando com eles, olha, eu vim aqui a mando de Deus. E ele mandou dizer para vocês que acabou o sofrimento. E quem me envia aqui é o sou o que sou. Me enviou aqui neste lugar. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não tem uma intimidade com Deus, não conhece o Senhor ainda, eu não falo conhecer só de ouvir falar, não. Não é como Jó, só ouvia falar, e lá no finalzinho da Bíblia, Jó fala com o Senhor, fala com Deus. Deus, eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu posso te ver. Não. Pastor, mas a fé vem pelo ouvir a palavra. Amém. Glória a Deus. Mas nós precisamos conhecer a Deus. Abrir mão de algo para que Deus venha fazer um grande milagre na sua vida. Para que o Senhor venha te usar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Não sei que tipo de luta que você tem passado. Não sei que tipo de dificuldade, de problemas que você tem passado. Mas aquele que vive eternamente, que está no céu, que está aqui, que está aí, te conhece. Ele conhece os teus gemidos, as tuas lutas, as tuas dificuldades. Mas através da fé, nós recebemos o milagre da libertação. Através da fé, nós recebemos um milagre dentro do nosso lar. Por isso que é necessário ter fé para que Deus venha operar um milagre na sua vida. Para que Deus venha fazer uma transformação, é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Aquele povo, Deus ouviu o clamor daquele povo. Levantou Moisés para ir lá dar boa notícia para eles. A boa notícia era que Deus tinha uma terra, aleluia, que mana leite e mel. Que Deus tinha uma terra boa e rica. Que Deus estava tirando daqueles que não adoravam, que eram os cananeus, que não adoravam e estava entregando agora para o povo de Israel. Deus agora tinha uma promessa de libertação, mas Deus não ia deixar aquela pessoa sem lugar. Não. Deus tinha uma promessa de libertação, de tirar do Egito e levar para uma terra boa, uma terra rica, uma terra boa para se plantar, uma terra rica de riquezas. Deus nunca que vai libertar uma pessoa e não vai ter algo poderoso para derramar sobre a vida dele. Deus nunca que, aleluia, que vai escolher você, aleluia, e não vai te derramar algo poderoso sobre a sua vida. Deus tem sempre um presente para aqueles. Deus sempre tem um milagre para aqueles que buscam Ele, que quer Ele como Deus, que coloca o Senhor em primeiro, como diz a palavra do Senhor, primeiramente buscar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia! Primeiro mandamento é amar o Senhor, nosso Deus, acima de tudo. E a Bíblia nos diz que Moisés tira aquele povo de lá. Só para me encerrar, não vou falar mais sobre o Egito, né? Quando Moisés tira aquele povo de lá a comando de Deus, a Bíblia nos diz que Deus coloca aquele povo numa terra boa. Chegando lá, tinha gigante, mas Deus estava com aquele povo. Qualquer adversidade que se levantar contra a sua vida, se Deus estiver com você, você pode preparar que a queda do gigante vai ser grande.
Se Deus estiver na tua vida, meu irmão, pode até demorar uma batalha, porque tem batalhas, lutas que demoram, mas tem lutas que nós vencemos rápido. Não é isso? Tem lutas que nós vencemos com uma semana, mas tem lutas, batalhas que vai demorar um mês, às vezes vai demorar 2 meses, tem batalhas que às vezes vai demorar um ano. Por que demora um ano? Que muitas vezes o soldado recua da batalha, aí é necessário voltar para a batalha novamente. Então tem batalhas, meu irmão, que nós vamos vencer hoje, tem batalha que nós vamos vencer daqui a um mês, e nós vamos batalhar, mas nós podemos ter a certeza de tudo. Se Deus está à frente, pode estar na certeza que a vitória será tremenda, que a vitória será grande sobre a sua família, que a vitória será grande sobre o teu lar. Se Deus estiver na frente, meu querido, você pode entrar no Egito preparado por Deus primeiro. Você pode entrar no Egito que haverá libertação. Se Deus estiver na tua vida, você pode lançar, aleluia, vai ter o milagre da transformação, como Deus fez com aquele cajado, mostrando que ele pode transformar um simples pedaço de madeira, que era um cajado, em uma serpente em carne e osso. Deus tem poder de transformar, de curar, porque quando Moisés coloca a mão sobre dentro da sua blusa, a Bíblia diz que Moisés sai com a mão leprosa, com uma enfermidade, e Deus fala, agora coloca novamente. Quando ele coloca a mão, a Bíblia diz que a mão dele sai branquinha, como a pele de um bebê, assim como Deus fez na vida, aleluia! De Zaqueu. Deus também quer fazer na tua vida algo transformador, meu irmão. E quando Moisés ele faz esses milagres diante de Faraó, agora Deus entra na causa, Deus começa a mandar praga. Porque assim, quando o inimigo não quer liberar a bênção, ele começa a passar, ah, meu Deus, é forte. O inimigo às vezes tenta segurar, mas não tem essa não. O inimigo tenta impedir, mas quando Deus entra no negócio, não há nada que possa parar o agir de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Levita, Gabriel, Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração aqui agora, amém? Josué, Deus abençoe sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe sua vida. Irmãos, que Deus abençoe sua vida poderosamente a cada irmão que está assistindo, amém? Tem nomes aqui que eu não li porque a câmera está um pouco mais distante, mas que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu quero, neste momento, fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério também. Eu sei que não tem sido fácil quem tem chamado. Eu sei que tem sido complicado, porque eu como pastor, eu também tenho passado prova e luta. Mas breve, o nosso Jesus vai se manifestar. E nós temos que estar com o ouvido purificado, né? Para ouvir o som daquela trombeta que será maravilhosa, nesse dia maravilhoso. Amém? Você que ainda não tem intimidade com Deus, procura uma igreja próxima da sua casa, né, aonde você vai se sentir aconchegado, bem recebido, porque é bom quando nós chegamos num lugar e somos bem recebidos, né? As pessoas olham, vai ali, tem aquele cuidado, pega o número de telefone, né, manda uma mensagem ali, uma mensagem bíblica para ajudar aquela pessoa que acabou de chegar. Entra neste lugar, chegando lá eu tenho certeza, homens de Deus vai cuidar de você. Vai cuidar da sua vida espiritual, te ajudar nesta luta, nesta batalha que você está passando. Homens preparados por Deus estará cuidando de você. Assim como eu tenho cuidado de a alma de pessoas ali na igreja, com palavras verdadeiras, para ajudar a vencer os obstáculos e as dificuldades em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu convido você para fazer isso. Procura um lugar onde você vai se sentir bem. Busca o Senhor enquanto se pode achar. E invocar enquanto está perto. Amém? Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus, onde você estiver, curva sua cabeça. E vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor a graça, pedir ao Senhor, aleluia, a misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre essa humanidade, sobre o Brasil, né? E sobre, em nome do Senhor Jesus, que essa praga vá embora em nome do Senhor Jesus. E Deus está entrando com a providência dele, porque Deus dá sabedoria ao homem, entendimento ao homem. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra. Deus querido, Deus amado, nesta noite, meu Deus, eu quero orar ao Senhor, ó Pai, de uma forma de agradecimento, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso,
Sabemos que o Senhor, meu Pai, é um Deus que liberta, que cura. Ó Pai, sabemos que é um Deus, meu Pai, o qual abriu o mar vermelho para que o povo viesse passar. Ó Deus querido, muitos têm passado dificuldade, meu Pai, e nada tem se abrido. O mar não tem se abrido, as portas não têm se abrido, Senhor. Ó Deus querido, tem vivido uma vida de sofrimento, uma vida, ó Pai, de luta, de dificuldades. Ó Deus querido, talvez, ó Deus querido, uma família vivendo, meu Pai, momentos complicados com seu filho nas drogas. Ó Pai, com a sua filha nas drogas, meu Pai, com o marido que foi embora, com o filho que foi embora, meu Pai, com depressão. Eu te peço, Senhor, agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai querido, assim como o Senhor fez, meu Pai, com Moisés. Ó Pai, mostrando, meu Deus querido, é um Deus que transformou aquele cajado, meu Deus, numa serpente e voltou novamente transformado num cajado. Ó Deus querido, pediu para que Moisés colocasse a mão dentro da sua blusa leprosa e logo em seguida ele colocou novamente e saiu curada. Ó Senhor, eu te peço agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai querido, que o Senhor venha curar, meu Pai, esta alma ferida. Ó Pai, venha curar nesta noite, meu Pai, desta enfermidade, meu Deus, que está nos ossos desta pessoa. Ó Pai, que está no sangue desta pessoa, meu Deus. Essa pessoa tem sentido tonturas. Essa pessoa, meu Pai, não tem conseguido dormir. Ó Deus, que devido às perturbações, meu Pai, satânica, eu te peço, Senhor, nesta noite, ó Pai, quebra toda a ação maligna do inferno. Toma a vida dessa criança, meu Pai, está sendo perturbada. Ó Pai, nas madrugadas, acordando, Senhor, perturbada, atacada pelo inimigo. Eu te peço agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, liberta, meu Pai, joga por terra essa perturbação. Ó Pai amado, eu sei essa pessoa, meu Pai, tem passado um momento complicado. Ó Pai, a sua mente, Senhor, tem ido em lugares que ela não quer ir, em lugares que ele não quer ir, meu Pai, os pensamentos têm voado na mente, ó Pai, e assim trazido o pecado. Ó Pai, que ele nesta noite, meu Pai, que haja firmeza. Ó Pai, toda mente cauterizada seja firmada no Senhor agora. Eu te peço, meu Deus, nesta noite, que toda obra do inferno, todo projeto do inimigo, ó Pai, seja desfeito agora, pelo poder e autoridade que é no nome santo, que é o nome do Senhor Jesus. Esse nome que tem poder, esse nome, meu Pai, que libertou a humanidade, esse nome, meu Pai, que tem poder, meu Pai, de transformar, de moldar, de restaurar. Eu te peço, meu Pai, nesta noite, abençoa, meu Pai, a vida deste irmão, abençoa a vida desta irmã, meu Pai, abençoa esta família poderosamente, aonde estiver, meu Pai, ouvindo a minha voz, que receba agora a cura, meu Pai, receba agora a libertação, meu Deus, porque é uma promessa de Deus em libertar aquele que crê. E eu te peço, meu Deus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, ó Pai, quebra as barreiras, meu Deus, joga por terra o gigante, e assim, meu Deus, abre as comportas do céu sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amanhã eu estarei novamente aqui gravando a live às 7h30, novamente trazendo mais uma palavra de Deus sobre a sua vida, amém? 7h30 da noite, às 19h30, eu estarei novamente trazendo uma palavra de Deus, revelada de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Para quem ainda não me conhece, sou o pastor Orlindo, pastor Orlindo, presidente da igreja pentecostal, Missão de Cristo para todos os povos. Estou junto ali com a minha esposa, a missionária Simone, junto com o pastor Márcio, que está me ajudando naquele ministério ali, junto com a missionária Daniele, e um corpo de obreiro também nos ajudando ali, um corpo de obreiro preparado em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e até amanhã às 19h30 em nome do Senhor Jesus. Deus abençoa e a paz do Senhor Jesus Cristo, uma noite abençoada, cheia da graça do Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir. Amém? Deus abençoe.